Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Manso, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos falar sobre direito das obrigações. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, falei na parte geral do direito das obrigações e vamos começar agora a classificar propriamente dito o direito das obrigações. O direito das obrigações é um tema do direito civil muito complexo, muito rico, tem muita informação, né, e nem sempre é simples de se memorizar, mas com jeitinho a gente vai trabalhando tópico por tópico. Eu vou dividir, vou fracionar em vários vídeos, né? Então esse é o primeiro vídeo, parte 1 da classificação das obrigações, ok? No vídeo anterior eu falei sobre a parte geral, os elementos que compõem aí o direito das obrigações. Então, classificando o direito das obrigações, vamos começar. Vamos classificar obrigações quanto ao objeto. Quando a gente fala em classificação das obrigações quanto ao objeto, ele pode ser dividido em imediato e imediato. Quando nós falamos imediato, nós estamos falando na conduta humana propriamente dita. Então, quanto ao objeto imediato, é a conduta humana de fazer ou não fazer alguma coisa dentro, né, relacionado ao direito das obrigações. E quando a gente fala em objeto mediato, ou seja, nós estamos nos referindo à prestação propriamente dita, né, ao objeto da obrigação propriamente dita. Então, o objeto ele pode ser imediato, conduta, de dar, fazer ou não fazer algo. Então, é a conduta humana, conduta daquele que participa da relação obrigacional. E depois nós temos o objeto mediato, que é a obrigação, a prestação propriamente dita. E aí, desta classificação, nós podemos destacar, primeiro, obrigação de dar, né, que se subdivide-se em coisa certa ou coisa incerta. Então, quando se dá obrigação de dar alguma coisa, você pode dar coisa certa, ou seja, aquela coisa ela é individualizada, ela é caracterizada, ela tem todas as suas características minuciosamente descritas na obrigação, e aí você, consequentemente, você vai cumprir exatamente aquilo que a obrigação lhe determina. Então é dar coisa certa, o objeto é certo, é determinado. E pode ser coisa incerta. Coisa incerta é quando você não discrimina aquela coisa na sua qualidade total, né? Você não coloca ela de forma minuciosa, mas você pode citar uma característica. Por exemplo, eu posso dar um automóvel, mas eu não estou especificando que tipo de automóvel, cor, marca, qualidade, potência, enfim. Mas eu estou dizendo que é um automóvel. Então, quando nós falamos em dar coisa certa ou coisa incerta, né, é uma subdivisão do objeto da obrigação. Quando nós falamos em coisa certa, nós estamos especificamente falando de um objeto discriminado, de um objeto individualizado, que tem as suas características particulares próprias daquele objeto que será o objeto da obrigação. E depois, quando nós falamos em coisas incertas, nós não temos uma coisa discriminada propriamente dita, mas você pode dar as características daquele objeto que você vai entregar como objeto da prestação. E aí nós temos obrigação de fazer algo, né, cumprir algo, fazer determinada obrigação, conduta, ou não fazer, se abster, deixar de fazer algo, né, que está vetado pelo direito da obrigação, né, pela obrigação que foi estabelecida entre as partes pelo sujeito ativo e pelo sujeito passivo, que nós falamos no vídeo anterior, o credor e o devedor da obrigação. Dando continuidade, ela pode ser simples, né, e a obrigação simples é aquela obrigação que ela não é composta, ela é singular, né, então nós temos apenas um sujeito ativo, apenas um sujeito passivo, como nós falamos no vídeo anterior. O sujeito ativo é o credor da relação obrigacional, o sujeito passivo é o devedor, aquele que deve cumprir a relação obrigacional, e apenas um objeto também desta prestação. E também nós temos aí obrigações compostas ou complexas. Quando nós falamos em obrigações compostas ou obrigações complexas, aí nós temos mais de um sujeito ativo, né, mais de um credor, mais de um sujeito passivo
e uma ou mais obrigações, mais de uma obrigação aí, todos os elementos estarão no plural, né? Então, mais obrigações vinculadas ao objeto do direito obrigacional entre as partes, ok? E aí nós falamos, vamos lá, para a gente entender melhor, cumulativa. Quando a gente fala em cumular, a gente fala em acrescentar, somar algo àquela obrigação. Então, quando fala em cumulativo, o objeto aparece relacionado com a conjunção é, ou seja, e, né? Então, somando-se, um sujeito pode dar um livro e um caderno, né? Um automóvel e uma moto, ok? Um carro e uma lancha. Então, nós temos sempre essa conjunção e, né, na cumulativa, na prestação cumulativa. E na alternativa, como o próprio nome já diz, ele alterna. Então nós temos aí a conjunção ou, né? Então ele tanto pode ser ou, né? Ele pode tanto apresentar um objeto ou outro objeto. Vamos lá. Então está relacionado à conjunção ou seja, alternando, é uma opção. O devedor da obrigação, ele tem que dar 20 mil reais ou um objeto, né? Ou um carro ou uma moto. Então ele pode alternar o objeto desta obrigação. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, só para a gente recapitular, vamos voltar lá. Mediato ou imediato, o objeto da obrigação pode ser mediato ou imediato. Imediato é a conduta de dar, fazer ou não fazer. Imediato é a prestação propriamente dita. Pode-se dar coisa certa, discriminada, especificada, né? Tem todas as suas características já apresentadas. Ou coisa incerta, que você pode dizer o que é, mas você não está especificando, individualizando o objeto. E depois nós temos obrigação simples, é aquela que tem um único credor, um único devedor, um único objeto, né? E as compostas ou complexas, nós temos mais de um credor, mais de um devedor, mais objetos ou mais prestações. Podem ser cumulativas, e aí quando nós falamos em cumulativa, automaticamente nós estamos mencionando a soma, né? E aí nós temos aí a conjunção e, né? Então é um caderno e um livro, um carro e uma moto, né? Uma casa e uma lancha. E as alternativas, obrigações alternativas, nós temos aí a conjunção ou. Então ele dá ou um carro ou uma moto. Então ele alterna, ele substitui, ele pode variar. Ele pode substituir uma obrigação pela outra. Tá bom, meus amigos? Beleza? 7 minutos, 55, 56, 57, videozinho tranquilinho. É para memorizar, para ficar para sempre. Vou ficando por aqui. Quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal. Tudo muito simples. Saudações acadêmicas e até a próxima, se Deus quiser. Vamos dar continuidade aí ao tema direito das obrigações e também estou publicando vídeos aí de direito do consumidor. Tá bom? Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Sou Gustavo Manso, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.